Fala pessoal, esse tema de discursiva para o ISS Fortaleza, ele abrange um assunto muito importante que está presente na lei específica, está presente na lei 116 e está presente na jurisprudência mais recente do STF. Essa confusão de tomador, prestador e responsabilidade tributária, você tem que aprender para não cair em nenhum tipo de pegadinha, seja na prova objetiva, seja na prova discursiva. Pessoal, vem aqui na tela comigo que eu vou mostrar para vocês e relembrar alguns assuntos que você já vem estudando, que a gente já vem abordando em discursiva. A primeira coisa é separar especificamente quando incide ISS sobre tudo e quando a gente tem aquela situação que pode incidir ICMS sobre o fornecimento de mercadorias e pode incidir ISS sobre a prestação de serviço. São assuntos que são complexos, né? Porque às vezes a pegadinha está presente em uma situação de prova. Você às vezes até consegue lembrar do dispositivo literal. Então, por exemplo, ele deixa bem claro que a gente tem ISS sobre obras de construção civil, porém incide ICMS no fornecimento de mercadorias fora do local da prestação de serviço. Só que aí você aprende a literalidade, né? Só que chega na hora da questão prática, às vezes você não consegue lembrar os pormenores, então essa discursiva vai trabalhar isso. Além disso, você tem que lembrar, né? Por exemplo, se a gente teve 100 mil reais de contratação de obras de construção civil e o prestador comprova que 30 mil é de mercadorias que incidiu o ICMS, você vai abater da base de cálculo total da prestação de serviço, né? E com isso, o ISS vai incidir sobre 70 mil. É isso que esse quadrinho está falando aqui. Seja numa reforma, tem que lembrar também que lá no caso de peças e partes integradas de motor, lubrificação, você não tem esse lance de foi produzida no local, não tem nada disso, né? Qualquer peça ou parte empregada em recondicionamento de motor, por exemplo, incide ICMS, você vai abater da base de cálculo do ISS se o prestador provar realmente que incidiu ICMS sobre aquela mercadoria empregada. E a gente tem aqui, vou colocar aqui numa tela grande, daqui a gente consegue ver melhor. A gente tem aqui na nossa legislação do ISS várias situações e isso dificulta bastante, né? Porque ele fala assim, ó, ele fala aqui pra gente. Só lembrando aqui então, vamos fechar. A gente lembra que a gente tem ISS sobre uma parte e ICMS sobre outra em algumas situações. E a situação que vai ser cobrada nessa discursiva é o que está no nosso quadro. Beleza, vamos fechar esse assunto. A gente também tem que lembrar, que a gente já trabalhou uma discursiva assim, que a gente tem ISS como regra sendo cobrada no local onde está o prestador. Porém, a gente tem algumas situações que a gente tem o deslocamento do ISS para o local do tomador. Então, se a gente tem um prestador situado em São Paulo, o prestador situado em São Paulo e o tomador do serviço em Fortaleza, como regra, o local onde está localizado o prestador, o ISS é devido para esse local, no exemplo que eu dei, São Paulo. Mas a gente tem algumas prestações de serviço que desloca para o local do tomador, local em que efetivamente ocorreu a prestação de serviço. São esses casos. Por exemplo, obras de construção civil é o local onde está o tomador de serviço. Lembrando que o tomador tem que estar no local da prestação de serviço, né? Se ele colocar uma situação tripla, o tomador está na Bahia, a prestação de serviço está lá em, lá em, lá em Fortaleza, aí vai ser para Fortaleza. Onde está sendo localizada a obra de construção civil, onde está sendo a varrição de rua, onde está o estacionamento. Beleza, pessoal? Tá. E agora a gente tem mais um nível de dificuldade, porque tá aqui, ó, é isso que eu quero trazer para vocês. A gente tem algumas situações, pessoal, que você tem a substituição tributária.
Então, a gente tem a substituição tributária, que ela está atrelada à pessoa que está tomando o serviço. Então, por exemplo, em caso de importação de serviço, independente do caso, independente do serviço, o tomador localizado em Fortaleza, como o ISS é devido para Fortaleza, ele tem que, ele tem que pagar o ISS, porque não vai ser um prestador que está lá na Alemanha que vai pagar esse ISS, entendeu? Então, o tomador ele já tem a responsabilidade tributária de recolher esse ISS para Fortaleza. Eu não vou falar que ele é sempre contribuinte, né? Tem situações que ele pode não ser contribuinte, mas assim, tomou serviço que veio do estrangeiro, você já pensa assim, pô, ele vai ter que reter essa mercadoria, esse ISS para Fortaleza. A gente tem uma outra situação também. Órgãos da administração pública. Então você vê muito hospital, por exemplo, prestando serviço para uma fundação Itaú, que é uma instituição financeira. Você tem laboratórios de análise clínica prestando serviço para o comando do Exército. Nesse caso, o comando do Exército, a Fundação Itaú, eles irão reter o ISS já na fonte, porque eles são pessoas que eles têm a obrigatoriedade de reter o ISS por substituição tributária. Essas pessoas são assim. Então, você vai buscar isso aí na sua legislação, os obrigados a reter ISS. Fechou? Agora a gente tem algumas pessoas que, em situação geral, não são obrigadas a reter o ISS, porém, pelo serviço que ela está tomando, ela é obrigada. E a legislação traz essa quantidade de itens aqui, o que torna muito complexo a gente decorar, né? Pô, olha a quantidade de item. Maluco é isso, né? Como que a gente vai decorar tudo isso? Então, para isso, eu trouxe para vocês essas situações de uma forma tabelada, tá bom? Isso é muito importante. Outro importante tema também que eu vi na legislação de vocês é o artigo 240, que fala assim, ó, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Mas não se inclui na base de cálculo do ISS os materiais fornecidos pelo prestador de serviços do item 702 e 705 deste código. Então, é essa tabela aqui que está na tela. Então, essas mercadorias aqui produzidas fora do local de serviço não se incluem na base de cálculo do ISS. E aí pode ser cobrado, com certeza pode ser cobrado, né? É super importante esses dois itens aqui. Situações que a gente tem a responsabilidade tributária do tomador de serviço, independente se em outras situações ele é responsável ou não. Tomou esse tipo de serviço, tomou o serviço 4.23, 4.22, ele é obrigado a reter o ISS. Ele tomou o serviço 20.2, 16.3, entendeu? Isso é super importante. E aí você pode às vezes confundir, né? Porque a gente já trabalhou essa tabela aqui, né? Olha, o ISS é devido em algumas situações para Fortaleza, independente do local do contribuinte. Não é assim? Independente do local do contribuinte, independente do local do prestador, se esse serviço for prestado em Fortaleza, será devido o ISS para Fortaleza. Agora, além disso, o tomador vai ser responsável tributário por recolher esse ISS para Fortaleza. E aí eu vou deixar essa tabelinha com vocês aqui, ó. Que a gente tem aqui, por exemplo, ó, o tomador deve reter, então, o ISS, independente do local do prestador, se a prestação de instalação de andaimes, palcos, coberturas for em Fortaleza, o ISS é devido para lá. Então, quando em seu território ocorrer o serviço de instalação de andaime, deve ser recolhido o ISS para Fortaleza. Agora, o tomador, ele não precisa recolher o ISS para Fortaleza nesse serviço. Já no serviço de execução de obra, demolição, edificações em geral, pontes, portos congêneres, ele vai ter que recolher o tomador de serviço.
Então, só para deixar claro, tá? Às vezes a gente fala assim, o tomador não necessariamente tem que estar em Fortaleza, tá? O importante é que o serviço seja prestado em Fortaleza para que você tenha o deslocamento para Fortaleza. Vamos pensar assim que fica mais fácil. E nessas situações, algumas delas a gente tem a obrigatoriedade por substituição tributária de ter o recolhimento do ISS para Fortaleza. Isso é super importante a gente estar na prova, porque isso confunde, pessoal. E essa tabelinha aqui, ela consegue trabalhar cada ponto. Pô, aí você não erra. O importante é você não errar. Então vamos conhecer a nossa discursiva de hoje? Vamos lá. A empresa Argamassa, com sede em Sobral, Ceará, é especializada na produção e fornecimento de argamassa para a construção civil. Recentemente, a empresa realizou um serviço de construção civil no valor de R$ 200.000 para a empresa Gomes, localizada em Fortaleza. Do valor total no serviço de construção civil, 120 mil foram destinados à aquisição de materiais de construção que foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Perfeito, pessoal. Identificou isso aí na prova, já sabe, né? A gente tem a situação que está prevista lá no 7.02, 7.05 em relação ao fornecimento de mercadorias fora do local da obra com destaque do ICMS, porque tem que ter o destaque do ICMS, né? O cara falou assim, não, produzir fora da obra. E aí, filho? Tem que ter, me mostra aí, você comprou de alguém, né? Você produziu mesmo, pô, cadê a nota fiscal que você produziu isso? Você deu nota fiscal do semestre pro cara, porque então eu vou cobrar ISS sobre tudo. Então, a questão fechou, ficou amarradinha. Outra coisa, lembrou? A prestação de construção civil foi em Fortaleza, não importa se o cara está em Sobral, o prestador desse serviço. Sendo assim, o ISS vai ser devido para Fortaleza. Beleza? Então, perfeito. Vamos continuar aqui. Com isso, a Argamax e a Gomes Limitada se deparou com várias dúvidas sobre a argamassa e se depararam, né? Com várias dúvidas. Com base na situação apresentada, aborde os seguintes aspectos. Discorra sobre o fato gerador do ISS. Isso é clássico, né? Você sempre vai ter essa situação. Mas também foi colocado para você lembrar, pô, vou iniciar uma discursiva sobre ISS, fala sobre o fato gerador do ISS, contextualize o ISS no âmbito da prova que você está fazendo, né? Constituição Federal, competência para poder instituir esse imposto, fala sobre a lista, como que é identificado as situações que você pode cobrar o ISS, né? A lista de serviço é muito importante você citar também. Outra questão. Identifique o ente competente para exigir o ISS devido na prestação de tal serviço. Então, o serviço que está falando aqui é o serviço de construção civil. Identifique a empresa responsável por recolher o ISS. Quem vai ser responsável por recolher o ISS? É o contribuinte? É o tomador? Pô, muito importante a gente identificar isso, tá, pessoal? É muito importante mesmo. A gente tem aqui ó, essa tabela que você tem que olhar e ir para a prova. Poxa, isso não vou conseguir decorar tudo. Você tem que decorar pelo menos a situação que vai para Fortaleza. Quais são os serviços que vai para Fortaleza? Pô, sei mais ou menos. Agora, desses serviços, cara, 70% eu tenho que saber quando que o tomador do serviço é responsável tributário. Sabendo disso, cara, você já consegue ali ter uma noção do que pode cair, né? E, por exemplo, serviço de jardinagem. Poxa, o serviço de jardinagem, quem toma o serviço é responsável por recolher o ISS. Já no serviço de controle e tratamento de efluentes, não é. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Essa tabelinha ajuda. Não ajuda é a lei assim, né? Ó, vou mostrar para vocês o que não ajuda. Não ajuda é a lei tá dessa forma aqui, né? Isso aqui não ajuda, ó. Deus me livre, guarde. Como que você bate o olho nisso aqui, né? Deus me livre, guarde. Não dá, não. Assim não ajuda. Mas
do outro jeito lá ajuda. Beleza? Vamos continuar aqui. Então a questão falou o seguinte pra gente, para identificar a empresa que é responsável por recolher o ISS. D. Com base na argumentação sobre o preço do serviço e valores dos materiais empregados, discorra sobre a possível exclusão desses materiais da base de cálculo do ISS. Situação que está lá na nossa legislação também. Está na nossa legislação, tem que saber. Identifique o valor da alíquota na prestação de serviço de construção civil, identificado na lista do ISS no item 7.02. Dispense a indicação de outros impostos e não crie fatos novos. Então, a proposta de espelho, vou colocar aqui na nossa tela. Você vê aí bem legal. Então, vamos lá. A gente tem a seguinte proposta de espelho. A Constituição Federal confere aos municípios a competência para instituir o Imposto sobre Serviços, ISS. O ISS é um tributo municipal cujo fato gerador é a prestação de serviços, conforme estabelecido na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Essa montagem, tanto do ISS, TBI e PTU, você já tem que ir para a prova já montadinho na sua cabeça, tá? Poxa, professor, mas perguntou uma situação que ele não pediu para discorrer sobre o fato gerador do ISS, mas a questão fala do ISS. Cara, começa a questão basicamente com essas 4 linhas aqui, né? 1, 2, 3, 4. Monta na sua mente do IPTU, monta na sua mente de TBI. Começa sempre assim. Você vai ter 4 linhas estruturadas e sem erro de português. Isso ajuda bastante para você iniciar. Inicia sempre da mesma forma. Pá. Lógico, se quiser adaptar, né? Mas monta sempre assim. Constituição Federal confere aos municípios a competência para instituir, aí você bota o imposto, fala que o imposto é um tributo municipal e coloca o fato gerador. No caso em questão, o fato gerador é a prestação de serviço de construção civil pela argamassa para Gomes Limitada. Com base na regra geral do ISS, então a gente traz a regra geral, considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. Porém, o ISS é devido no local da prestação de serviço de execução de obras de construção civil, mesmo que o prestador não possua estabelecimento nesse local. Sendo assim, o ente competente para exigir o ISS é o município de Fortaleza, onde a obra de construção civil foi realizada. Pô, matou a primeira situação aqui. Ó. Identifique o ente competente para exigir o ISS. Trouxe a regra geral, que eu estou batalhando isso com vocês, trouxe a regra geral e logo depois falou que o ISS é devido no local da prestação de serviço. De forma geral, o ISS deve ser pago pelo prestador, sujeito ao imposto. Então, essa é a regra geral. Qual é a regra geral? O ISS é devido pelo contribuinte, por quem presta o serviço. No entanto, é importante ressaltar que a legislação do ISS no município de Fortaleza também estabelece regras específicas para alguns serviços prestados na cidade, as quais atribuem ao tomador do serviço a responsabilidade pelo recolhimento do ISS devido ao município. Essa situação se aplica ao caso em questão, em que a empresa Gomes Limitada é tomadora do serviço de construção civil, tendo a argamassa como prestadora de serviço estabelecida em outro município. Dessa forma, é a Gomes Limitada que deve realizar o recolhimento do ISS. Porque se o prestador está em outro lugar, o tomador, nesse tipo de serviço, é responsável tributário. Poxa, isso, então se o prestador tivesse em Fortaleza, aí tá tranquilo. Lembrando que nos outros casos, por exemplo, no caso em que você tem o órgão público como substituto tributário, é substituto tributário sempre, porque é o órgão que é substituto tributário, não é o fato de estar
não é o fato de estar tomando um serviço, sabe? Então, você vai ver os órgãos públicos sempre tomador de serviço, instituições financeiras, plano de saúde, né? Hospitais, esse tipo de coisa. Beleza? A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, porém existe a possibilidade de dedução de valores do preço de serviço nos subitens 7.2 e 7.5 da lista anexa da lista do anexo 1 da Lei Complementar 159 de 2013. Com base na situação apresentada, é possível argumentar pela exclusão desses materiais da base de cálculo do ISS. Isso porque os materiais foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e comercializados separadamente com incidência do ICMS. Eu quero que vocês coloquem isso, tá? Pô, professor, você acha que pode cair essa de construção civil? Pode, porque ele está bem claro na lei de vocês, essa possibilidade. E nem sempre está previsto em legislações municipais essa possibilidade. A gente sabe que existe, mas nem sempre está previsto. Fortaleza ele trouxe especificamente essa exclusão do material fornecido, produzido fora do local da obra. E eu quero que vocês coloquem isso aqui também, separadamente com a incidência do ICMS, porque isso aqui é jurisprudência, tá? Dessa forma, apenas o valor referente aos serviços efetivamente prestados na execução das obras de construção civil, no montante de 80 mil, deve compor a base de cálculo do ISS. Então, fechou, a gente identificou a base de cálculo do ISS, a gente argumentou sobre a exclusão desses materiais e falta a última, que é identificar o valor da alíquota e, quem sabe, até calcular, né? Então, vamos lá? Em conclusão, a empresa Gomes, como tomadora do serviço, é responsável pelo recolhimento do ISS ao município de Fortaleza. Então, a gente, nessa parte final, a gente trouxe novamente, falando bem claro, o tomador do serviço é responsável pelo recolhimento do ISS ao município de Fortaleza. Além disso, os valores gastos com materiais de construção civil podem ser excluídos da base de cálculo do ISS, restando apenas os 80 mil restantes referentes aos serviços efetivamente prestados na execução de obras de construção civil. A alíquota a ser aplicada é de 3% conforme a lista do ISS. Então, para a construção civil, eu quero que você saiba tudo. Quero que você saiba que é devido para Fortaleza. Se o serviço for prestado lá, independente de onde está o prestador. Quero que você identifique também que o tomador ele é responsável pelo recolhimento do ISS quando o prestador não estiver em Fortaleza, tá bom? Quero que você saiba que a gente tem a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS desses materiais fornecidos pelo prestador. E quero que você saiba também a alíquota. A alíquota é de 3%. Fechou, pessoal? Tá aí. Vou colocar aí também isso aqui, ó, para vocês levarem, tá? Levarem para a prova as situações que você tem, essa situação que o tomador ele acaba sendo responsável pelo ISS se o prestador não estiver lá. Pegue também as situações em que ele é responsável tributário independente de onde está localizado o tomador, mas é fácil, é só você pensar assim. São as situações em que ele é órgão público. Pega lá, você vai perceber isso, tá bom? E no mais, boa sorte e daqui a pouco a gente volta. Valeu!